Bem, senhores, vamos a mais um dos nossos vídeos estudando o CC com a dúvida de um dos nossos alunos sobre a geometria analítica. Então, trata-se de um vídeo sobre a geometria analítica em relação a esses 5 problemas, né? Condição de alinhamento de 2 pontos, no caso aqui A e B, com um determinado ponto P, digamos, trabalhado nessas 5 posições. Então, senhores, vamos tentar esclarecer essa dúvida. A primeira delas, o ponto P, x, P, y, P está alinhado com os pontos A, 3, 4 e B, 3, 1. Verifica as condições que são necessárias para que esse ponto P pertença ao eixo das abscissas, ao eixo X. Então, senhores, vamos aqui fazer o esboço de um plano cartesiano. Vamos localizar esses 2 pontos inicialmente. O ponto A trata-se de um ponto no primeiro quadrante, com as coordenadas 3 e 4. A abscissa 3, coordenada 4. Senhores, por sua vez, o ponto B trata-se de um ponto no segundo quadrante. A sua abscissa é menos 2 e, por sua vez, a sua ordenada é 1. Bom, gente, como vamos trabalhar aqui com a condição do alinhamento, vamos traçar uma suposta reta que passa por esses 2 pontos para que fique melhor da gente trabalhar com o terceiro ponto, que é o nosso ponto P. Supondo aqui o nosso alinhamento, a reta que passa pelos pontos A e B. Senhores, o ponto P, neste primeiro caso, ele é um ponto do eixo das abscissas. Característica de um ponto do eixo das abscissas, senhores. Necessariamente a sua ordenada é 0. A sua abscissa é um valor real qualquer. Bom, no nosso caso, esse ponto, já que deve estar alinhado com A e B e esteja sobre o eixo das abscissas, ele deve ficar nesse posicionamento. Senhores, vamos aqui então supor o nosso ponto P com a abscissa x qualquer, mas a sua ordenada é necessariamente 0. Bom, gente, uma das maneiras de você executar a condição do alinhamento é explorar o caso do determinante. Para que 3 ou mais pontos estejam alinhados, em geral trabalhamos mais com 3, o determinante estruturado ou montado com eles, você trabalha valendo 0, né? Quando aqui a condição do A, B, C alinhados, o determinante estruturado ou criado por intermédio das coordenadas do ABC, completando a terceira coluna com a unidade, você trabalha com ele valendo 0. Então, é justamente isso que nós vamos fazer com as coordenadas do P, B e A. Ou seja, um suposto determinante, coordenadas iniciais x0, o 1, o menos 2, 1, coordenadas B, as coordenadas A, 3, 4 e 1. Toda a terceira coluna na unidade. Senhores, vamos então para o caso de determinar o nosso x, né? A abscissa do ponto P, que é o nosso problema, vamos trabalhar com essa equação desse determinante. Ou seja, vamos ter que calcular o determinante de terceira ordem. Senhores, lembrete, uma das maneiras de você calcular o determinante de terceira ordem é você usar a regra de Sarri. O que consta essa regra? Você vai escrever o determinante e à direita da última coluna você repete as 2 primeiras. É o caso. Aí você vai diagonalizar. Tem uns detalhes aqui ao lado. Vamos diagonalizar. Diagonal principal desse determinante é o x1. As possíveis a serem traçadas em relação a esta paralela, então, é a 0, 1, 3 e a 1, menos 2, 4. Senhores, sempre que trabalhamos com essas diagonais, trabalhamos com o produto dos elementos de cada diagonal. E no sentido da diagonal principal, você conserva o sinal de cada um deles. Então, x vezes 1 vezes 1 é x. Se a diagonal tem 0, o produto é 0, ele é neutro. 1 menos 2 vezes 4 dá menos 8, conservamos o sinal.
Da mesma maneira, senhores, praticamente, agora vamos trabalhar no sentido da diagonal secundária, que no caso do nosso determinante é 1, 1 e 3. Traçando então essa diagonal e as possíveis em relação a ela, sempre são paralelas, ficamos com essa situação. Agora você tem que se lembrar, ou tem que ser lembrado que se ou trabalhamos com o sentido da diagonal principal, conservando o sinal de cada produto, aqui você inverte ou troca o sinal de cada produto das diagonais. Então aqui ficamos com 3 na primeira, produto passa a ser menos 3. 4x, trabalhamos menos 4x, se tem 0 é neutro, e acabamos. Para concluir o problema, ou seja, armar a nossa equação, vamos operar os termos semelhantes desses 3, ou melhor, com esses 6 valores igualados a 0. Trabalhados em x, operando em x, ficamos com menos 3x, e o termo independente, menos 11, igual a 0. Senhores, a equação em x para o cálculo da nossa abscissa P. Então, uma das maneiras, trazendo menos 11 a segundo membro, ele passa a ser positivo. Ficamos a depender de menos 3x igual a 11. Dividindo a equação por menos 3, aí sim temos o valor do x valendo menos 11 terços. Senhores, se é o valor de x, temos então a nossa resposta. O nosso ponto P possui uma abscissa valendo menos 11 terços, menos 3, alguma coisa, mas a sua ordenada é 0. Então, senhores, aí uma das maneiras de você chegar ao cálculo do alinhamento de 3 pontos, né? Usando, digamos, o critério, a regra do determinante. Agora, senhores, nós temos aqui uma maneira, um método do professor Onja, um Naub, que ele fez ou chegou a determinar um processo bem prático e rápido na frente do anterior para o caso. Então, vamos aqui considerar o professor Onja. Ele toma o pedido do problema, na condição bem clara do alinhamento, os 3 pontos, no caso x, 0, o A, que é o 3, 4, e o B, menos 2, 1. Senhores, é trabalhado as abscissas entre si e as ordenadas entre si. Como é que é isso? Você forma uma proporção na condição de que, da estrutura da diferença, da seguinte forma, x menos 3 está para 3 menos o menos 2, assim como 0 menos 4 está para 4 menos 1. Olha só, x menos 3 está para 3 menos o menos 2, assim como as ordenadas agora, 0 menos 4 está para 4 menos 1. Pronto, senhores, aqui temos, pode-se dizer, uma equaçãozinha, né? Na dependência da nossa meta, que é o x, acabou, é só resolver, né? Ou seja, operando aqui, dando uma arrumadinha aqui no 0 menos 4 é menos 4, 3 menos menos 2 é o 5, 4 menos 1, 3. Senhores, aplicando produto dos meios igual a produto dos extremos, igual a produto dos meios, ficamos com 3 que multiplica x menos 3 e o 5 vezes, igual a 5 vezes o menos 4. Distribuindo 3, ficamos com 3x menos 9 igual a menos 20. 5 vezes menos 4. Trazendo o menos 9 a segundo membro, senhores, ele passa positivo. Ou seja, ficamos com 3x igual a menos 11. Né? Isolamento do x. Podemos dividir essa equaçãozinha por 3. Chegando a dividir a equaçãozinha por 3, chegamos ao x valer quem? Menos 11 terços. Se temos o valor do x, nós temos a abscissa do ponto, em outras palavras, as coordenadas, né? Já que a ordenada se possuía. Então, ponto P, menos 11 terços de 0. Então, senhores, aí o método do nosso professor Onja, o Naub, trata-se de uma boa aplicação para o caso do alinhamento. Vejamos o segundo. O ponto P agora deve estar localizado no eixo Y, com os mesmos 2 pontos anteriores, ou seja, o ponto A e B. Novamente, vamos aqui representar os pontos A e B nas suas devidas posições do plano cartesiano, condição do seu alinhamento. Agora, senhores, para que um ponto esteja ou pertença ao eixo Y, necessariamente a sua característica é que o ponto possui sempre a abscissa 0
e a sua ordenada é um real qualquer. O nosso caso, o ponto deve estar alinhado com A e B. Então, senhor, necessariamente ele está mais ou menos, digamos, nessa posição acima 2, né? Ou seja, ele possui uma abscissa 0, a abscissa do ponto ou de pontos que estejam sobre o eixo Y, mas o Y vamos denominar de um Y real qualquer. Pronto. Condição do alinhamento. Vamos para cima do professor Onge. Então, vamos tomar a condição da nossa proporção, né? Condição aqui da diferença, ou trabalhando a condição das diferenças abscissas e ordenadas. Então, vai ficando 0 menos 3 está para 3 menos 2. Assim como ordenadas y menos 4 está para 4 menos 1. Senhores, vamos batalhar pelo y, que é justamente o que pretendemos chegar, onde pretendemos determinar. Bom, arrumando aqui e aplicando produto dos meus igual a produtos extremos, ficamos, 3 menos dá o 5. 5 vezes o y menos 4, igual 0 menos 3 dá menos 3. 4 menos 1, 3. Menos 3 vezes 3 é o menos 9. Distribuição 5, senhores. Ficamos aqui, então, com 5y menos 20, igual a menos 9. Trazendo o 20 a segundo membro, ele vem positivo. E 20 menos 9, senhores, dá 11. 5y é 11. Dividindo a equaçãozinha por 5, chegamos, então, ao valor do y. No caso, 11 quintos. E se chegamos ao y, senhores, chegamos às coordenadas do P. A abscissa continua 0 e a ordenada é o valor y, 11 quintos. Então, senhores, aí uma maneira prática e rápida. Senhores, vamos aqui, para continuar o nosso problema, vamos dar uma lembrada de alguma coisa sobre bissetriz de quadrantes ímpares, que é a B13, e bissetriz dos quadrantes pares, que é a 2,4. Supondo aqui um plano cartesiano, bissetriz B13 é a bissetriz do primeiro e do terceiro quadrante. Sabemos que os ângulos quadrantais são ângulos de 90 graus. Então, senhores, essa bissetriz em relação aqui a eixos x e y sempre formam ângulo de 45 graus. Bom, mas o que interessa aqui é o seguinte: a equação da bissetriz ímpar podemos apresentá-la como x menos y igual a 0, ou mais simplesmente como a função identidade é y igual a x. Ou seja, para um ponto localizar-se sobre a bissetriz ímpar, característica dele é que a sua abscissa é igual à sua ordenada, ou então vice-versa. Em outras palavras, as suas coordenadas são iguais. Exemplos: o ponto 0, 0 é um ponto da bissetriz ímpar. O ponto 1, 1, se a abscissa é 1, a ordenada é 1, primeiro quadrante, 1, 1. 2, a abscissa 2, ordenada também 2. Abscissa menos 1, vamos para o terceiro quadrante, menos 1, menos 1. Menos 2, menos 2. Generalizando, senhores, podemos dizer se um ponto P está ou pertence à bissetriz ímpar, a sua abscissa, o valor de sua abscissa é igual ao valor de sua ordenada. Em outras palavras, suas coordenadas são iguais. Senhores, e o caso da lembrança aqui da bissetriz par, B24, ela é bissetriz do segundo e do quarto quadrante. Em termos da inclinação, né, total aqui, é 135 graus, mas em condição de eixos em relação à bissetriz, no segundo e no quarto quadrante, sempre formamos ângulos de 45, né? Mas o que interessa aqui é outro detalhe. A equação da bissetriz par, B24, é x mais y igual a 0, ou simplesmente, isolando y, igual a menos x. Características, senhores, de um ponto que venha a pertencer ou localizar-se sobre a bissetriz par. Suas coordenadas são opostas. Se bem que temos a origem. Se a abscissa é 1, a sua ordenada é menos 1. Esse é um ponto lá no quarto quadrante. Se a abscissa é 1, a ordenada é menos 1. Se a abscissa for 2, a sua ordenada menos 2. 2 menos 2. Se a abscissa for menos 1, segundo quadrante, a ordenada é 1. A abscissa menos 2, ordenada 2. E generalizando, senhores, podemos citar, por exemplo, aqui um caso, o ponto Q. Se trabalharmos com a sua abscissa valendo A, a sua ordenada será menos A. Então, característica de pontos bissetriz ímpar
coordenadas iguais, a, por exemplo, característica de ponto sobre a bissetriz par, coordenadas opostas, por exemplo, A menos A. Senhores, vamos à questão no item C. Agora vamos à condição do ponto pertencer à bissetriz ímpar, B1, 3. Novamente, localização dos nossos pontos A e B, condição aí do alinhamento. Agora, senhores, vamos traçar a bissetriz 1, 3, para justamente trabalharmos com o ponto. Bom, vamos supor que a nossa bissetriz, né? Bissetriz ímpar, as coordenadas são iguais, ó. 1, 1, é ponto dessa bissetriz. 2, 2, sei lá, menos 3, menos 4 abscissa, menos 4 ordenada. Em outras palavras, as coordenadas são iguais. A equação da bissetriz ímpar, repetimos, é y igual a x. Senhores, aqui, apesar de ficar fora do nosso esboço, o nosso ponto P, o de encontro e alinhamento com os dois A e B, fica mais ou menos nessa posição. Ou seja, senhores, ele possui uma abscissa, vamos considerar A, e a sua ordenada também A devido à condição. Condição do método do professor Anja. Armando aí a proporçãozinha, né, em relação às abscissas e às ordenadas, ficamos com A menos 3, está para 3 menos 2, que é 5. Em relação às ordenadas, A menos 4, está para 4 menos 1, que dá 3. Senhores, vamos aqui aplicar logo o produto dos meios. 5 vezes o A menos 4 e 3 vezes A menos 3. Ficamos com 5A menos 20. Repetimos, produto dos meios. E 3 vezes o A menos 3 nos fornece 3A menos 9. Senhores, a equação de primeiro grau não depende desse A. Trazendo esse 3A primeiro, vem negativo. Operando com 5A, ficamos com 2A. Levando o menos 20 acima do membro, passa positivo. E 20 menos o 11, menos o 9, chegamos a 11. Equaçãozinha final em A, dividida por 2, chegamos ao valor de A, 11 meios. Se chegamos ao valor do A, senhores, chegamos às coordenadas do ponto P. Abscissa, valor A, 11 meios. Ordenada, valor A, também 11 meios. Então, senhores, aí é uma maneira prática e rápida de você chegar às condições do alinhamento de um ponto com dois outros pertencentes à bissetriz ímpar. Senhores, vamos ao caso agora do ponto localizar-se em alinhamento e na bissetriz par. Mais uma vez, aí a condição dos nossos dois pontos A e B, condição do alinhamento dos dois. Vamos traçar agora a bissetriz 2, 4. Bissetriz do segundo e do quarto quadrante. Coordenadas opostas, né? Quer dizer, se a abscissa é 1, para o ponto estar localizado, a sua ordenada é menos 1 sobre a bissetriz. Se a abscissa é 4, a ordenada é menos 4. Se a abscissa é menos 2, a ordenada é 2. E assim por diante. Senhores, o que nos interessa é o ponto do alinhamento e que pertence também a essa bissetriz. Então, ele está nessas imediações aqui. Será um menos 1, alguma coisa. Está entre 1 e 2 a sua abscissa e a sua ordenada também. Vamos generalizar aqui pela condição. Se esse ponto está ou pertence à bissetriz ímpar, suas coordenadas são opostas. Vamos considerar, por exemplo, uma A, abscissa A e ordenada menos A. Partindo para o método do professor, ficamos com a condição da estrutura dos 3 no alinhamento, para armarmos justamente a nossa proporçãozinha. A menos 3 está para 3 menos 2, assim como menos A menos 4 está para 4 menos 1. Então, senhores, aqui temos a nossa proporçãozinha. Repetimos, A menos 3 está para 3 menos 2, passa a ser 5. Numerador do segundo membro, ficamos com menos A menos 4 sobre, ou está para 4 menos 1, que é 3. Senhores, aplicando aqui produto dos extremos primeiro pelo produto dos meios, ficamos com 3A menos 9. 5 vezes o A menos 4, chegamos a menos 5A menos 20. Senhores, trazendo esse menos 5A a primeiro membro e o menos 9 a segundo, chegamos então a 8A, passa a ser nó positivo, ó, ficamos com menos 11.
Dividindo a equação por 8, chegamos então ao valor do A, valendo quem? Menos 11/8. Senhores, se temos o A, podemos escrever as coordenadas do ponto P. No caso, a abscissa é o valor A, repetimos, menos 11/8. Ordenada, oposto dele, o oposto do menos 11/8 é o 11/8, ou 11/8, positivo. Bom, senhores, aí então a resolução dessa dúvida. Bom, gente, agora vamos à condição de um ponto que esteja em alinhamento com esses dois, em que a ordenada é o dobro da abscissa. Então, vamos fazer aqui a situação. Vamos supor que a abscissa esteja a valer A, a sua ordenada é o dobro, então 2A. Podemos trabalhar então com um ponto sendo generalizado por A, abscissa A e ordenada 2A. Senhores, o nosso plano, posição está entre o nosso A e B, alinhamento deles. A equação dessa reta y igual a 2x, a ordenada sempre é o dobro da abscissa. Podemos dizer que é essa, né, senhores? Se a abscissa é 1, a ordenada é 2, é um ponto que pertence a essa reta. Se a abscissa é menos 2, a ordenada é menos 4, sempre o dobro. Bom, mas o que interessa a nós é o ponto que esteja tanto nessa reta como no alinhamento AB. Então, senhores, vamos trabalhar com esse ponto aqui. E ele vamos generalizá-lo como sendo quem? Ó, A e 2A. A abscissa, desculpa, a ordenada é o dobro da abscissa. Alinhamento. Para o nosso Onja, professor Onja, ficamos assim. Novamente, senhores, criando a proporçãozinha entre esses três pontos, ficamos com A menos 3 sobre 3 menos 2 passa a ser 5. 2A menos 4 sobre 4 menos 1, 3. Senhores, inicialmente aplicando aqui a produto dos meios, 5 vezes o 2A menos 4 é igual, que vai ficando aí no caso 10A menos 20, né? 5 vezes 2A é o 10, 5 vezes o menos 4 é o menos 20, igual a 3 vezes o A menos 3, chegamos a 3A menos 3, menos 9. Vamos trazer o 3A primeiro, fica 7A, igual, trazendo ou levando o 20 a segundo membro, ficamos com 11. Se 7A é 11, dividindo por 7, chegamos ao valor A, 11 sétimos. Se é o valor do A, senhores, temos as coordenadas do ponto P. Abscissa A, 11 sétimos. A ordenada do A é o dobro dela, 2 vezes o 11 sétimos é o 22 sétimos. Então, senhores, aí a resolução desse nosso problema. Senhores, agora aqui, digamos, um esclarecimento, porque o método do mestre Onja funciona. Porque quando você demonstra, digamos, o coeficiente angular de uma reta, você se recorda, tomando, por exemplo, aqui as coordenadas dos pontos A e B, você trabalha com a estrutura desse nosso triângulo e a tangente é que nos fornece do ângulo de inclinação da reta com o eixo X, né, estas abscissas, nos fornece o coeficiente angular, ou seja, podemos dizer que o M dessa reta R, aplicando aqui nesse triângulo auxiliar, traço de um triângulo retângulo, podemos dizer que a tangente desse ângulo de inclinação alfa é igual a quem? A variação das ordenadas YA menos YB sobre o ΔX, né? A oscilação, a variação das abscissas, XA menos XB. Mas, senhores, se passarmos a usar um ponto P qualquer desta reta, vamos supor um ponto P de coordenadas XY, e trabalhando com a mesma estrutura, ou fazendo a mesma estrutura, digamos, desse ponto P em relação a um ponto A, nós podemos citar aqui o MR também sai pela tangente da inclinação, diferença das ordenadas do P e do A, né, pela diferença das abscissas. Então, você verifica que a inclinação para qualquer ponto 2 a 2 pontos que estejam nessa reta, a inclinação, o coeficiente angular é sempre o mesmo. Então, senhores, podemos então, se o MR é essa primeira fração, YA menos YB, sobre XA menos XB,
e o MR também é y menos YA sobre x menos XA, ou seja, essas duas frações são iguais. Então, podemos trabalhar com elas, fazendo para chegar ao método professor Onja, permutar a posição aqui, digamos, dos meios, ó, dos extremos, desculpa. Ficamos com x menos XA, está para x menos XB, assim como y menos YA, e quem vem de lá é o y menos YB. E aí, senhores, então, uma pequena satisfação, digamos assim, porque o método professor Onja funciona. Valeu, gente. No mais, deixamos aqui um pouco do turismo da nossa terra, em homenagem aqui ao nossa pesca artesanal, a nossa linda praia de Águas Belas, em Cascavel, Ceará. Então, gente, no mais, valeu. Nossa bandeira também, né? Nosso brasão cascavelense. E no mais, senhores, valeu, bons estudos e até a próxima.